Boa tarde, meus amigos. Boa Tarde. tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 17 de abril de 2026. E no dia de hoje, né, estamos realizando aqui na nossa casa uma palestra pública em homenagem à publicação de O Livro dos Espíritos, essa obra maravilhosa de Allan Kardec, que veio iluminar o mundo, né? Trazer os ensinamentos dos amigos espirituais. E nós rogamos muito a Deus, né, que abençoe essa falange de espíritos que trabalharam incessantemente pela publicação dessa obra. Pedir a Deus que abençoe o nosso irmão Allan Kardec, onde quer que ele esteja. E nós sabemos que ele está muito bem, porque ele fez um trabalho incansável, um trabalho fabuloso para nos legar os ensinamentos dos espíritos. Esses ensinamentos que têm pautado a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa moral. E nós precisamos muito dos estudos dessa obra, né? Então, agradecemos demais ao codificador que nos deixou essa obra, fruto do seu trabalho, fruto do trabalho dessa falange de espíritos abençoados do Senhor, que vieram concretizar aqui na Terra a promessa de Jesus há 2000 anos, quando ele disse: Eu vos enviarei o Consolador. E como estamos hoje precisando desse Consolador, não é mesmo? Poxa. Como? Porque o Consolador representa o ensino de Jesus, né? Representa a boa nova, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, seremos eternamente gratos a Allan Kardec, eternamente gratos à falange de espíritos que, junto ao codificador, vieram nos trazer esse bálsamo que inicia com o Livro dos Espíritos, mas tem continuidade com todas as outras obras da codificação. Que Deus abençoe esse nosso irmão e esses espíritos amigos. Bem, meus Desejo. irmãos, como eu falei, nós vamos fazer, né, hoje um estudo, uma reflexão sobre essa obra espírita. O Livro dos Espíritos, a publicação de Allan Kardec, na sua primeira edição, que aconteceu em 18 de abril de 1857. Mas antes eu queria ler apenas umas palavras, umas pequenas palavras de Emmanuel, que está lá no livro Entender Conversando, sobre o livro espírita. E Emmanuel diz assim: o livro espírita é sempre um amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos a encontrar. Um nobre esforço em benefício da criatura humana e de toda a comunidade. O homem, especialmente agora, na atualidade do mundo, sente a sede de conhecimentos superiores para afacear os problemas que lhe dizem respeito, no tocante aos seus próprios destinos de espírito mortal em experiências da Terra. O estudo meditado das obras de Allan Kardec, e no caso aqui o Livro dos Espíritos, a nosso ver, é o passo mais seguro que temos a dar. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, rogando ao Pai que nos abençoe, rogando ao Pai que nos fortaleça, pedindo ao Pai que nos ajude a compreender o quão importante são as obras espíritas, principalmente do Livro dos Espíritos. Que todos nós possamos buscar nesta obra a, no, a nossa bússola, o nosso guia,
para que nós possamos realmente adquirir o conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, para podermos nos tornar efetivos trabalhadores da seara de Jesus. E como nos foi prometido por Jesus há 2.000 anos atrás, esse é o Consolador prometido. Ali estão todas as informações que nós necessitamos para efetivamente nos tornarmos homens de bem. Assim, Senhor, te agradecemos imensamente por essa oportunidade que cada um de nós recebeu e que possamos realmente sermos dignos dessa bênção, Senhor. Te pedimos também que abençoe nosso irmão Luiz Eduardo Mourão, sua família, seus bons propósitos. E mais uma vez agradecemos a ele a oportunidade que ele nos dá de vir aqui trocar esses conhecimentos conosco. Luiz, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós, tá bom? Então eu passo a palavra para o nosso irmão Luiz. Ele tem até 10 para as 5, 5 horas, né? Ele tem um outro estudo para fazer as suas reflexões. A palavra está com você, meu amigo. Assim seja. Obrigado, Rose. Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Como eu disse anteriormente, eu tenho esse outro estudo marcado, mas já deixei prevenido lá, porque a gente prepara, tem a ideia de um tempo, né? Mas aí começa a falar, os amigos espirituais começam a fornecer alguma outra ideia, outra informação, e a gente vai tentando aproveitar, ok? Bem, como a Rose já falou, essa reunião de hoje é comemorativa da data de amanhã, né? Onde comemoraremos 169 anos da publicação da obra inicial da codificação espírita, né? E me permitam, então, já que também que eu tenho esse tempinho maior, vou fazer alguns comentários também a respeito dessa importância do Livro dos Espíritos, né? Só que, reconhecendo as minhas limitações, o que que eu preferi utilizar? Eu vou trazer para vocês aqui a introdução de O Livro dos Espíritos, do nosso José Herculano Pires, um dos maiores nomes da doutrina espírita no século passado. Em abril de 1957, portanto, 100 anos após a primeira edição, a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, houve uma publicação aqui no Brasil pela livraria Allan Kardec, editora LAC, em que o Herculano Pires, além de fazer a tradução, além de fazer uma introdução belíssima, que infelizmente não vai dar para a gente estudá-la como deveríamos nesse momento, ele também, no decorrer do livro, ele faz mais ou menos 59 notas de rodapé, sempre procurando nos auxiliar, né? Porque eu não preciso falar aqui do gabarito moral e de conhecimento da doutrina espírita do nosso Herculano Pires. Tanto é que tem aquela frase do Emmanuel, não é isso? Que ele foi o melhor metro que já mediu Allan Kardec. Perfeito? Então, olha só, é rapidinho. O... Pincei algumas partes dessa introdução, porque ela é bastante longa. Vamos começar com o seguinte parágrafo. Disse o Herculano: com o Livro dos Espíritos, raiou para o mundo a era espírita. E como disse a Rose há pouco, o Herculano também repetiu aqui. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. E acrescentou o Herculano: dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E ele faz questão de dizer que a gente até já tem esse conhecimento, só que muitas vezes eu falo como um todo, né? A gente não consegue aplicar. Ele diz que o Livro dos Espíritos não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante.
Ele frisa que o nosso dever é estudá-lo, é meditá-lo, lendo e relendo constantemente. E ele acrescenta mais adiante, evidentemente eu estou saltando aqui na sequência dos comentários do Herculano, que essa obra não é, porém, apenas a pedra fundamental ou marco inicial dessa nova codificação. Ele faz questão de dizer que é o próprio delineamento, né, da doutrina espírita, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral dessa doutrina. Né? É a pedra basilar. Né? E acrescenta, examinando em relação às demais obras da codificação, né, as obras de Kardec que complementam a codificação, verificamos, disse ele, que todas essas obras partem do seu conteúdo, ou seja, do conteúdo do Livro dos Espíritos, o que não é nenhuma novidade para quem está nos assistindo aqui. Eu só vou dar mais detalhes disso um pouquinho mais adiante. Em seguida, o Herculano diz o seguinte: ao publicar a Gênese, lembrando que é o quinto livro da codificação, em 1868, Kardec pôde acentuar que o Livro dos Espíritos, lançado 10 anos antes, né, 10 anos e um pouquinho, né, continuava tão sólido como então. Em A Gênese, Allan Kardec frisava isso, embora tivesse se passado praticamente 11 anos da publicação do Livro dos Espíritos, né, aquele conteúdo se mantinha tão sólido como na edição do Livro dos Espíritos. Né? Porque acrescentou o Herculano, nenhum dos princípios fundamentais do Livro dos Espíritos havia sido abalado pela experiência, pelo contrário, todos permaneciam em pé. E aproveitando então o que Kardec disse, o Herculano complementou. 100 anos após, lembro que esse texto é da introdução da obra comemorativa do centenário da publicação do Livro dos Espíritos. 100 anos depois, se Kardec ainda estivesse encarnado entre nós, ele diz assim: o codificador poderia repetir isso que ele falou em A Gênese. Né? E ele faz questão de dizer isso num século, né, nesses 100 anos, em que o mundo se transformou de uma maneira vertiginosa, em que a chamada ciência positiva foi revirada de ponta a ponta, em que as concepções filosóficas sofreram tremendos impactos. Acrescentou Herculano. Na verdade, aí o contexto daquela época, repito, 1957, 100 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos. O desenvolvimento da ciência se processa exatamente em direção aos princípios espíritas. Aí ele cita algumas situações que naquela época eram novidades. Né? Aí ele diz assim: a desintegração da matéria pela física nuclear, a concepção da matéria como concentração de energia, a percepção cada vez mais clara de uma estrutura matemática do universo, a conclusão de que por trás da energia parece haver outra coisa que seria o quê? A gente sabe, né? O pensamento, né? Hoje em dia, a própria ciência consegue já fazer a associação que lá atrás a doutrina espírita trouxe, né, a codificação espírita trouxe. Emmanuel, em várias das suas obras, inclusive tem uma com esse título, né, sobre o pensamento, associando o pensamento à energia. Então, o Herculano diz que, bom, aí no caso podemos acrescentar que o Espiritismo não é antagonista da ciência nesse século que nós estamos, o século XXI. Pelo contrário, né? Ele compõe um campo que integra, associa a fé raciocinada com o saber acadêmico, né? Isso já era realidade, como vimos aqui o Herculano falar em 1957, né? E nós aqui, já no século XXI, vamos assinar embaixo, vamos ratificar. E eu trouxe aqui apenas dois exemplos, né, de como a física avançou e como disse Kardec em A Gênese, como repetiu
o Herculano, em 1957, não houve nenhuma quebra dos paradigmas trazidos pela doutrina espírita. Por exemplo, coloco aqui, lembro para vocês, falando na física, né? O avanço na física, nos conceitos de matéria escura, de energia escura, permitindo compreender a dimensão espiritual. Hoje em dia, meus amigos, vocês devem saber isso, já se tornou corriqueiro, que a ciência já fala no multiverso, certo? Ou seja, vários universos entrelaçados. Como também, né, virou rotina se falar, apresentar estudos sobre a consciência, sobre as experiências de quase morte, né? E também sobre a mediunidade, né? Inclusive associando a presença de cristais de apatita, né? Na pineal dos médios que já têm essa mediunidade mais aflorada, né? Já tem experimentos utilizando a ressonância magnética, em que você vê, quando o médium está ativo, aqueles cristais brilham. Tá certo? Né? Tudo bem que foi um cientista lá de São Paulo, da Unesp, da USP, em que ele é espírita, né? Professor Sérgio de Oliveira, né? Mas quem procurar no Google encontra essa informação. As fotos da ressonância, né? Mostrando exatamente isso, né? E sugerindo, então, a própria ciência já admite que a alma é uma entidade real e comunicável. Não somos nós espíritas, não é a codificação, é a própria ciência, né? Antes que se complete 200 anos da publicação da obra basilar da doutrina espírita, chegando a esses mesmos conceitos apresentados desde então. Tá certo, meus amigos? Bom, é, vamos entrar, então, no tema propriamente dito do estudo, que a nossa irmã Rose solicitou, que tem a ver com aquela informação inicial do Livro dos Espíritos, né? Que Deus é a inteligência suprema. Tá certo? Então, eu começo trazendo um trechinho daquele manual de estudo aperfeiçoado da doutrina espírita, da Federação Espírita Brasileira, acho que vocês devem conhecer. Tem o manual do ESD, do Estudo Sistemático, e tem o manual do EADE, do Estudo Aperfeiçoado, né? Então, o que que disse o redator do material? Disse o seguinte: em geral, a ciência não cogita da existência de Deus, mas muitos cientistas, alguns de renome, diz o redator, aceitam sim a ideia e têm apresentado boas contribuições a respeito do assunto. É só lembrar do último parágrafo que eu comentei aqui, né? E aí, ao citar um dos cientistas que tem esse pensamento, né, ele se refere a talvez, né, para mim pode ser, mas qual o valor da minha opinião? Né? Para mim, né, o maior cientista do século XX do nosso planeta. Né? Me refiro a Albert Einstein. Ele já tinha cunhado uma frase, né, atribuída a ele, pelo menos, dizendo que, mostrando que ele acreditava num poder acima de tudo, que Deus não joga dados. Essa frase aí é para não permitir contra-argumentação. Deus não joga dados. Ou seja, o que o Einstein disse? Nada acontece por acaso, que é exatamente o que a doutrina espírita nos trouxe, entre outras coisas. Né? Muito bem. Mas então o redator da Federação Espírita, ao citar Albert Einstein, se refere a uma passagem que Einstein afirmou o seguinte: minha religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado que se revela nos menores detalhes, que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. E acrescentou Einstein: essa convicção profundamente emocional na presença de um poder racionalmente superior.
Amigos, quem falou isso foi Einstein, um cientista, né? Que se revela no incompreensível universo é a ideia que faço de Deus. Eu sei, poderia citar alguns aqui, até aquele que já desencarnou há mais ou menos, sei lá, 7 ou 8 anos, Stephen Hawking, né? Ele não tinha esse pensamento. Era um excelente, um dos maiores cientistas também do seu tempo. Mas eu acho que a referência do Einstein serve para trazer ênfase ao cenário que eu estou apresentando para vocês aqui. Bem, em seguida, já utilizando apenas material, conteúdo da doutrina espírita, eu vou trazer aqui o item 1 do capítulo 1 de Obras Póstumas. Como vocês sabem, publicada que foi, o nome não é à toa, né? Publicada que foi em 1890, a primeira edição, né? Após a desencarnação do nosso Allan Kardec. Tá certo? Vocês lembram que os companheiros do Kardec, lá da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, encontraram farto material naquela famosa escrivaninha de trabalho do Kardec e viram a qualidade do material, né? Bom, isso não pode ficar inédito, né? Aí montaram, então, obras póstumas e tem coisas como que eu vou ler essa aqui para vocês agora, tá? Qual é o título do tópico? Deus. Deus. E o que é que Kardec deixou escrito? Há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a resposta que os espíritos deram àquela pergunta inicial do Livro dos Espíritos, que com muita sabedoria Kardec fez, não da forma que todos esperavam, quem? E sim, que é Deus. Certo? Bom, aí segue o codificador. A prova da existência de Deus, temo-la neste axioma. Ele vai falar qual é o axioma. Não há efeito sem causa. É exatamente isso que norteia a nossa o uso da razão, né, o uso racional dos ensinos dos espíritos por parte de todos nós. Se existe efeito, é porque há uma causa. Você pode até não gostar da causa, mas se está acontecendo o efeito, existe uma causa, certo? Bom, e segue o Kardec. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos cuja causa não está na humanidade, né? Pois que a humanidade é impotente para produzi-los, ou sequer para os explicar. Não é isso, amigos? Especialmente nas primeiras 60 a 70 respostas do Livro dos Espíritos, né? Escutamos várias vezes isso. É o que podemos lhe dizer. Pobreza da linguagem humana. Isso só Deus explica. A gente ter consciência do nosso patamar ainda bastante fraquinho em relação ao que nós chegaremos a alcançar, né? Já temos a convicção que chegaremos ao ápice da escala espírita, nos tornaremos espíritos puros, né? Não teremos mais necessidade de espiar coisa alguma, né? Estaremos num patamar elevado moral e intelectual, mas hoje, né, a notícia não é agradável, mas hoje é o que somos, é o que somos. Gostando ou não, é o que somos. Né? E o Kardec ratifica. É... Aí fala assim: a causa está acima da humanidade, né? Então ele coloca assim: a essa causa, né, que se chama. Aí ele apresenta o contexto de diferentes denominações religiosas, né? Uns chamam de Deus, outros de Jeová, mais outros de Alá, de Brahma, de Forri, de Grande Espírito, etc. Né? Aí o nome não está sendo importante. O importante é reconhecermos que existe essa inteligência suprema, acima de qualquer situação apenas restrita à humanidade. Muito bem. Aí, dentro ainda desse capítulo 1, item 1 do Obras Póstumas, acrescentou o nosso codificador.
tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem. Mas temos que dar o direito a quem pensa que é assim, né? Nós citamos Einstein, mas também citamos aqui o Hawkins, né? A gente sabe que cada um de nós está num momento evolutivo. Não cabe a nós ficar apontando o dedo, né? Cada um de nós está avançando de acordo com as consequências das escolhas que vem fazendo. Não tem como fugir disso, certo? Muito bem. Voltemos aqui ao Kardec para complementar, então, esse trecho de Obras Póstumas. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente, ou seja, é Deus. Tá certo, meus amigos? Né? E quando eu falo de semente, né? E aí é um argumento quando a gente encontra alguém que gratuitamente, né? Eu não me envolvo em discussões que envolvam religião, certo? Como eu disse, respeito o momento de cada um. Agora, alguns, né? Vêm fazer uma certa provocação quando sabe que tu é espírita, não sei o quê, né? E o argumento, para não ter muita discussão, eu faço o seguinte: vem cá, tu já parou para pensar qual a altura que a sequoia alcança? Sequoia, uma das maiores árvores da natureza, né? Qual a altura que a sequoia alcança? Ah, 80, 100 metros. Beleza. Você já viu o tamanho da semente da sequoia? Você já imaginou, você que é da área de ciência, já imaginou o conteúdo genético que tem dentro daquela sementezinha minúscula e dá uma árvore de 100 metros, meu amigo? Tu acha que isso acontece ao acaso? É só isso que eu falo. Não vou ficar, falei a vocês, não vou ficar discutindo, batendo boca. Mas só que quando eu falo isso, a pessoa para pensar, né? Será que é o acaso que uma situação dessa se concretiza? A gente acha que não, né? Bom, mas chegando na pergunta inicial do livro dos Espíritos, né? Como eu disse já, que é Deus, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Eu trouxe aqui a colaboração de um confrade nosso, o Expedito Leão, no site oconsolador.com.br, né? Ele diz o seguinte: aquilo que eu já falei por alto, mas não com tanta significância quanto o nosso confrade. A pergunta de Kardec, diz ele, por si só, revela-nos que Deus não é uma pessoa, já que a pergunta não é quem é Deus. Revela-nos também que Deus não é um objeto ou uma coisa material, pois na pergunta o que, né, não foi precedido do artigo o, né? O que é Deus, né? Isto é, sem Deus, nada do que existe existiria, né? É mais um para somar só ao que nós já comentamos aqui. Eu sempre gosto, porque eu parto do princípio que vocês não têm obrigação de acreditar no que eu falo, não. Né? Então, eu gosto de trazer sempre a referência, né, para que vocês possam, se for o caso, né, checar, tá certo? Bom, uma outra pergunta, também daquela parte inicial do Livro dos Espíritos, nos ajuda a compreender a grandeza do Criador, né? Me refiro à pergunta 4, né? Onde o Kardec quis saber dos espíritos, né? Daquela pleiade de espíritos que o auxiliavam, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, né? E aquilo que nós já escutamos aqui hoje, né? Num axioma que aplicai às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Tipo uma resposta, amigos, que não dá chance para alguém contra-argumentar, né? E nós, espíritas, sabemos que esses companheiros que foram designados para auxiliar Kardec
compunham uma pleiade de espíritos, né? Não foi à toa que Jesus os designou, com evidentemente com a anuência do nosso Pai, né? Eram espíritos que já possuíam uma bagagem considerável e puderam trazer, então, através desse trabalho maravilhoso do Kardec, essas luzes que nós hoje podemos possuir, né? Uma outra pergunta que eu acho interessante trazer aqui para complementar o contexto da divindade é a pergunta 9, né? Em que o Kardec quis saber em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Olha a pergunta do Kardec, né? Olha só. Resposta: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Não é isso que a gente conhece? Não é isso? Né? Aí o Espírito complementou: pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. E a resposta vai. Mas eu acho que esse trechinho que eu retirei aqui é o que interessa. Né? Inclusive, porque o Kardec faz um comentário após essa resposta, em que ele traz a substância, né, que complementa o conteúdo que esse espírito que respondeu ao Kardec colocou. Olha só, disse o codificador: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo ser, não podendo ser nenhum ser humano criar o que a natureza produz, ou vocês acham aqui que qualquer um de nós, algum gênio encarnado, pode fazer o que a natureza faz? Claro que não, né? É, a causa primária, diz ele, Kardec, né? Consequentemente, é uma inteligência superior à humanidade, óbvio, né? E ele acrescentou: quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, né? E realmente nas últimas décadas é inegável, né? Diz o Kardec, ela própria, né, a inteligência humana tem uma causa. E quanto maior for o prodígio que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Ou seja, quanto mais o ser humano for capaz de criar alguma maravilha, mais devemos reverenciar quem? O nosso Criador, né? O nosso Criador que permitiu que a sua criatura fosse capaz de fazer isso. O raciocínio é esse, né? Complementou Kardec. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Tá certo? Bom, mas eu citei logo no início, deixei no ar uma relação entre o Livro dos Espíritos e a Gênese, né? Falei quase 11 anos de intervalo, né? E aproveitando o que disse o Herculano Pires, né, naquela introdução da obra do Centenário, que eu já comentei com vocês, então, ó, mais adiante eu vou relembrar, né? Porque acredito que vocês que estão nos assistindo ao vivo, né, têm esse conhecimento, claro, mas esse estudo vai ficar no YouTube, né? Temos desencarnados que certamente estão acompanhando o estudo. Eu achei interessante relembrar, como foi dito pelo Kardec, pelo Herculano Pires, né? Que as outras obras da codificação se originaram no Livro dos Espíritos. Tá certo? A primeira parte deu origem a qual? A Gênese. A segunda parte deu a Livro dos Médiuns. A terceira parte deu ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, finalmente, deu origem ao céu e ao inferno. Né? Daí, como disse no início a Rose, né? A importância de o Livro dos Espíritos, a Rose diz, o Herculano Pires falou, né? A importância do Livro dos Espíritos para todos nós, né? Que, entre outras coisas, né? Como disse o Herculano, não é apenas a obra basilar, ela deu origem a essas demais quatro obras que nós, que as estudamos, né, sabemos da importância para a humanidade terrestre. Tá certo? Bom, vamos agora nos dedicar um pouquinho ao que encontramos em A Gênese,
de forma a ratificar o que já foi apresentado até agora, né? De forma a enfatizar o tema do estudo, que é Deus, inteligência suprema. Então vamos lá para o capítulo 2 de A Gênese, né? É, dos itens 1 a 5. Retirei umas partes, e trouxe aqui para apresentar a vocês. Por exemplo, disse Kardec, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre a qual repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo, antes de qualquer coisa, é Deus, né? Ele acrescentou: constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando essa causa se conserve oculta. Aí ele dá exemplo, né? É típico da didática do Kardec. Entre outras coisas, Kardec se utilizou da maneira melhor possível da bagagem na didática que ele já possuía, né? Aí dá um exemplo. Se atravessando os ares, um pássaro é atingido por um mortífero grão de chumbo, né? Isso é lá atrás, né? Quando as pessoas até praticavam esse esporte. Hoje em dia, ainda bem que deixou de acontecer. Deduz-se, disse Kardec, que hábil atirador o alvejou, ainda que esse atirador não seja visto. Concorda? Né? Tem um pombo voando, uma ave voando. Né? De repente você escuta um tiro. Né? Você vê que o pombo cai por terra. Né? Você não viu quem atirou, mas você deduz, né? Pelo barulho do tiro, pelo que aconteceu com a ave, com o pássaro que estava voando. Bom, deram um tiro naquele pássaro. Né? É a mesma coisa, meus amigos, quando a gente vê saindo fumaça por alguma chaminé. Qual é a dedução óbvia? Tem fogo aceso ali dentro. Perfeito? Então, Kardec está colocando que não é preciso você ver a causa para entender o que aquele efeito está acontecendo, porque existe uma causa. Né? Então, ele acrescentou: nem sempre, pois, se faz necessário que vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. E ele complementa: em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Observe que, desde o início, a frase referência é essa. Né? Pelos efeitos que você reconhece a causa. Bom, acrescentou o codificador. Outro princípio igualmente elementar e de que tão verdadeiro passou a ser um axioma, né? Uma máxima, é de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente, ou não? Né? Foi isso que norteou Kardec. Vocês conhecem a história das mesas girantes, né? Dos espíritos batedores, né? O cético, vocês conhecem, ele é um cético. Isso aí tem alguém arrumando alguma coisa. Mas ele, poxa, quando começou a vivenciar as situações, está escrevendo uma mensagem, está escrevendo uma frase, poxa, isso é um efeito inteligente. Pô, se não é efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Né? E raciocínio lógico. Né? Aí continua o Kardec. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. Né? A existência dos homens antediluvianos, né? Antes de Noé, não se provaria, ele lembra, unicamente por meio dos fósseis humanos. Sim, hoje em dia, já nos tempos para cá, através daquele carbono 14, né? Você consegue dizer, né? Estimar a data dos fósseis encontrados, né? Quer sejam ossos, vegetais, petrificados, vocês sabem disso, né? Mas o Kardec está lembrando que não é somente pelos fósseis que você vai dizer que, olha, existiu o homem pré-histórico. Ele lembra que também isso foi provado, ele acrescenta, e com muita certeza, né? Porque nos terrenos daquela época que foram revolvidos, hoje, posteriormente, se encontrou o quê? Objetos trabalhados pelo homem.
né? Um fragmento do vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, uma pintura, não é isso? Bastarão para testar a presença do ser humano antes do dilúvio, né? Lá da pré-história. Então, captando o raciocínio do Kardec, né? Isso é pura lógica, né? Não tem nada de eufemismo aqui, né? Ele está utilizando a lógica. Da mesma forma que os fósseis comprovam a existência de seres lá atrás, né? Os objetos encontrados junto a esses fósseis que foram fabricados por quem, pô? Por aqueles seres pré-históricos. Tá certo? Bom, aí segue o Kardec. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento daqueles que o executaram. Não, não é isso, meus amigos? Não foi através desse estudo, e a gente, vou abrir um parênteses, né, para lembrar que, infelizmente, para nós brasileiros, né, embora não sejamos um depósito de material pré-histórico, como a África, por exemplo, como a Ásia, né? Mas vocês têm essas informações, durante muito tempo se encontrou muito material relacionado à pré-história, né? Não só de ser humano, como de animais, né? Até mais recentemente, não lembro se foi no Piauí, se foi na Paraíba, né? Encontraram lá aquelas aves pré-históricas, né? Aquelas asas imensas. O pessoal da Universidade Federal lá reconstituiu. Agora, o que acontece com muita frequência? Né? Eu posso dizer que eu não saí do Brasil. O máximo que eu fiz foi atravessar a Ponte da Amizade, lá no Paraguai, e ir para Puerto Iguaçu, na Argentina. Só fiz isso. A gente conhece pessoas, né, que viajam pelo mundo inteiro. E volta e meia, quando alguém volta assim, você não sabe o que é que eu vi lá no museu tal. Um fóssil pré-histórico, de ser humano, ou de animal, ou de um vegetal, né, petrificado, né, dizendo lá, encontrado na cidade tal no Piauí, encontrado na cidade tal da Paraíba. E foi levado de mão grande de gente, meu pessoal. Né? O nosso país, com essas dimensões continentais que nós conhecemos, né? Facilita para quem não tiver querendo seguir as coisas direitinho. Vocês sabem, por exemplo, né? Vocês acompanham no dia a dia, quando alguém mergulha, encontra um navio afundado que tem riquezas lá dentro, você não pode pegar para você, né? Você tem que entregar para o Estado, né? O país daquele local, mas tem um Estado, uma cidade onde aquela recuperação acontecer, né? Porque não é teu, é da humanidade. Eu não entendo muito, então, mas parece que tem até um prêmio pelo fato que você tem encontrado, beleza, né? Mas o material não é teu. Você, mergulhador, você que fez a expedição para encontrar. Né? Quem é dessa área fica muito satisfeito, tem o reconhecimento por ter sido aquele, né, que fez a expedição e encontrou, tá certo? Né? Então, esse é o cenário que eu associei a triste, né? Quando eu escuto alguém falar, olha, está lá no museu tal, né? Na Europa, geralmente, na América do Norte, né? Que foi levado daqui sem que nós pudéssemos sequer apitar, né? Se estamos a favor ou contra que o material fosse retirado do nosso país. Mas, fecha o parênteses, né? Vamos voltar aqui para a complementação do estudo de hoje, né? Ainda nos utilizando daquele capítulo 2 de A Gênese. Disse o codificador: pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras,
reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Alguém pode dizer, mas hoje com inteligência artificial sou capaz de fazer isso e aquilo. Realmente, a gente fica até espantado que a gente vê hoje com a inteligência artificial, né? Vocês devem receber frequentemente aí. Eu gosto muito, pode me chamar de saudosista, pode me chamar. Eu gosto muito quando chega para mim o Rio nos anos 20, o Rio na década de 40. Tudo feito com inteligência artificial, é uma maravilha. E aí, como disse o Kardec, só serve para quê? Sim, vamos realçar a capacidade do ser humano que foi capaz de fazer isso. Mas, acima disso, o que, que a gente tem que realçar? Essa inteligência suprema que é capaz, de, entre outras coisas, permitir a uma sua criatura, né, ser capaz de fazer uma coisa dessa, meus amigos. Como disse o Kardec, essas obras maravilhosas que estão acontecendo, esse progresso nas últimas décadas absurdo, né? Só serve para pensar que Deus é a inteligência suprema. Eu vou integrar minha idade, tá? Essa semana eu fiz 70 anos, né? Mas olha só, quem como eu gostava de desenhos, né? Vai lembrar aquele desenho dos Jetsons. Isso foi da década de 60. Hoje em dia o celular mostra aquilo ali, você falando com outra pessoa, te dá a visão da pessoa, um outro continente. Então, é inegável que o ser humano progrediu nessa área. Eu gostaria que também tivesse progredido na mesma velocidade da parte moral. Mas, né? Vamos chegar lá. Né? Mas, repito que o Kardec, já é a terceira vez que eu vou falar isso. Isso só serve para realçar que Deus é a inteligência suprema. Bom, concluindo aqui, disse o codificador ainda. Ora, desde que o ser humano não pode produzir isso, e essas obras maravilhosas, e que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se sustente que é efeito sem causa. Né? E a gente já viu várias vezes aqui que não tem essa possibilidade. Eu falei na semente que dá origem a um gigante, a um vegetal gigante. Mas posso falar mais aqui? Ficaria até o final do dia, né? Lembrando o que, por exemplo, as tonalidades que os pássaros possuem, a mistura de cores que esses pássaros possuem. Meu Deus do céu, nem com IA não dava para alguém pensar em fazer isso. Deus para fazer isso. As próprias flores, uma flor mais linda que a outra, com um aroma mais gostoso do que a outra. Meus amigos, não tem como, né? Nós temos que sim também agradecer ao nosso Pai por nos oferecer tudo isso, que eu não tenho dúvidas em afirmar que nenhum de nós, ser humano, criatura de Deus, seríamos capazes de produzir. Amigos, só para fechar, né? Realmente vou acabar antes das 5, né, Rose? Né? Para concluir o nosso estudo, mais uma vez agradecendo a possibilidade do trabalho, né? É, primeiramente agradeço a Deus, né? Mas foi a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, através da Rose, que viabilizou esse trabalho. Então, tenho que agradecer a vocês também. Vamos fechar, então, o nosso estudo, fechar bem, né? Fechar com o filósofo do Espiritismo, Leon Denis, né? Aqueles que a gente já aprendeu que se Kardec tivesse recusado a missão, Leon Denis já estava aqui engatilhado, né? Mas não foi preciso, né? Então, o que que disse Leon Denis no livro O Grande Enigma, né? Sobre o tema que nós estamos estudando hoje com vocês? Disse o seguinte: Deus é maior que todas as teorias e todos os sistemas. Deus é soberano a tudo. O ser divino escapa a
toda a denominação e a qualquer medida. E olha só que final brilhante, né? E ele vai dizer que quem disse isso foi aquele poeta francês Victor Hugo. E se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior. Acho que a gente conseguiu concluir da melhor maneira possível esse estudo de hoje. Mais uma vez, agradeço a possibilidade do trabalho. Fiquemos todos com Jesus. Muito obrigado, meu amigo, por vir aqui à nossa casa, né, através da internet, para refletirmos sobre esse tema, Deus, inteligência suprema. E que coisa mais maravilhosa que nenhum IA pode criar, que é o espírito. É isso aí. Perfeito. Não Perfeito. existe IA nenhum que possa elaborar um projeto como esse. O espírito imortal. Individualidade. Eu fico, às vezes, pensando nisso. Bilhões, trilhões de espíritos existem, criados por Deus. E Jesus disse, né? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. É isso aí. Então, nós não temos a mínima ideia de quando Deus começou a criar espíritos imortais. Não temos. Sabemos que ele cria esses espíritos. Quando começou, não sabe. Indefinidamente. Algo que nós nunca saberemos. Quantos espíritos saíram das mãos do Pai? Não temos. Mas sabemos uma coisa. Cada um é uma individualidade. Se pudéssemos colocar o número, eu vou pensar assim, 300 trilhões de espíritos. A gente sabe que é muito baixo. Seriam 300 trilhões de individualidades. Ninguém é igual a outro. Né? Verdade. Somos diferentes. Somos individualidades. Quem ou que, a não ser Deus, poderia criar essa maravilha? Que não tem número. E ele, como disse Jesus, continua Continua criando trabalhando. individualidades. É isso aí. É isso mesmo. Então, nosso Pai, a inteligência suprema, insuperável. Insuperável. Por isso, como devemos dizer, toda honra e toda glória, toda adoração ao nosso Criador. Com certeza. Com certeza. Então, meu amigo, muito obrigado por estar aqui conosco, abrir essa oportunidade, esse parênteses aí no teu trabalho, para vir comemorar conosco a publicação dessa obra maravilhosa, que é a obra de Deus, que é o Livro dos Espíritos, o cristianismo redivivo. Né? Com certeza. Ô, Rose, só agradecer as palavras do Alberto que ele botou aí no chat. Obrigado, Ah, meu amigo. sim, ele colocou aqui, né? Deixa eu ver, Alberto. Alberto, repete aí para a gente, deixa eu ver aqui. Eu não Ah, peguei. em nome do grupo aqui, a gente agradece, Luiz, por suas reflexões, esclarecimento dessa tarde, muito feliz. E eu tenho uma observação muito rápida para fazer. A gente sempre comenta, né, quem está dentro da doutrina, que Kardec, com a sua sabedoria, não usou quem, mas que, né? Que é Deus. Isso. E você colocou aí que lá no consoladorprometido.com, o companheiro, o confrade, como você se refere, também não fez uma observação, que poderia também ser o quê? Isso. E o quê é diferente de quê? Porque o quê Ver- é uma coisa, Verdade. e que é amplo, que é, né? Verdade, Alberto. É Então, isso faz mesmo. uma grande diferença essa É. sabedoria de Caio, porque ele podia dizer o que é Deus, mas ele Isso. botou que é Deus, é diferente, Tirou a né? Verdade. personalidade, né? Tirou a É, personalidade. é. Porque se perguntasse quem é Deus, era uma personalidade. O que poderia ser um objeto, o que é Deus? Isso. É, E, isso. e que é uma coisa abstrata, é uma coisa.
né, que você vai mais próximo do que pode ser Deus mesmo, né? Perfeito, Mas perfeito. obrigado, Luiz, por tua Eu que contribuição nessa agradeço a tarde. atenção. Bem, meus amigos, né? Foi uma tarde muito proveitosa, porque falar de Deus, Deus e inteligência suprema. Por isso nós escolhemos esse tema para essa palestra comemorativa sobre o Livro dos Espíritos. Esse livro que vai sempre nos acompanhar, enquanto estamos aqui no plano espiritual também, não é? Verdade, Então, verdade. mais uma vez eu agradeço a você, Luiz, agradeço a presença dos amigos queridos, lembrando que depois dessa palestra nós teremos o estudo de um livro dos médiuns. Quem desejar participar, fique à vontade, que é outra obra maravilhosa, né? Com certeza. É a Publicação, codificação, né? toda a codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, essa obra maravilhosa de Kardec. E, para encerrar, vou pedir à nossa irmã Joana. Joana, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Liga aí seu microfone, faz a nossa prece. Rose, oi. Oh, meu Deus do céu. Cadê? Pode fazer, já abriu o microfone. Tá, é que os cachorros aqui estão tudo agitados. Vou fazer a prece, né? Desculpa aí o barulho, que eles estão com a corda toda hoje. Então, nesse momento, agradecemos ao companheiro que trouxe suas reflexões, nos auxiliando nesse estudo maravilhoso em comemoração do Livro dos Espíritos. Elevamos nosso pensamento a Deus, a nosso Pai Criador, a Jesus, a Francisco de Assis e a Allan Kardec, a esse irmão, companheiro, que dedicou a sua vida a trazer para nós a codificação, os estudos que hoje nos auxiliam a compreender a doutrina dos espíritos, sobre a mediunidade, a Gênesis e todas essas obras. Que onde ele estiver, receba a nossa gratidão, o nosso abraço fraterno e que possamos, cada dia, nos esforçarmos para estudarmos essas obras maravilhosas que estão a nosso dispor. Que Jesus nos envolva, que o Pai amoroso ampare e proteja todos nós na graça de Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos encerrando aqui a nossa palestra, o nosso estudo, essa reflexão que o nosso amigo, com tanto carinho, apresentou para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que possamos prosseguir na nossa caminhada, explorando ao máximo cada página dessas obras que podemos chamar de divinas, né? Porque elas Por aí. têm a ação do Pai através do nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe todos nós. Ó, um beijo. Daqui a pouco a gente Fiquem se com fala Deus. do Livro dos Médiuns. Tchau, Obrigada. bom estudo, Luiz Eduardo. Bom estudo aí. Obrigado, Rose. Fiquem com Você- Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muita paz para todos. Obrigado, igualmente.